Apocalipse, capítulo de número 9, e o versículo de número 20, nós estaremos vendo muitas tribulações que têm ocorrido naquele capítulo, e nós vamos estar vendo que a palavra diz: aqueles que não foram mortos por essas lutas, por essas pragas, não se arrependeram dos seus pecados, aleluia, e nem das obras que fizeram a sua mão. Então, mediante a luta, está evidente a misericórdia de Deus, está evidente aquilo que Deus tem misericórdia. Ele se arrependeu, então se arrependeu, mas não vai ficar na terra, bora para o céu logo, né, irmãos? Aleluia. Aquele ladrão da cruz, ele poderia ficar na terra. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O meu reino tu vai, mas na terra tu não vai ficar mais. Salvo tu vai ser, porém na terra tu não vai ficar mais. Então, hoje não, que os meninos não podem mais apanhar, né, irmãos? Mas antigamente era até bom. A gente apanhava, ficava manso, obedecia a nossos pais, né, irmão? Não obedecia? Apanhasse não ia embora não, ia? Aleluia, não ia embora. Aleluia. O castigo era tanta peia que o cabo levava quando novo. Às vezes a mamãe me botou no chão, pisou na minha perna e começou a bater. Hoje não pode mais isso não, mas eu apanhei nesse tempo. Aleluia. Teve umas peias. Aí quando é na hora da janta, ela dá janta pra gente, não dá? Sim. Ainda era antes do almoço, me deu almoço ainda. Então castiga, mas para o bem, para que não dê um menino ruim, um menino malvado, né? Então, irmãos, note bem uma coisa. Note bem uma coisa aqui, que a palavra está dizendo: eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome na terra. Irmãos, não é o inimigo que vai fazer isso não, é o próprio Deus. Olha, ouça bem o versículo: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água. O próprio Deus está dizendo isso. Irmãos, hoje, quem quiser ter uma Bíblia, tem. Agora, nem todo mundo lê. Nem todo mundo tem prazer em ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Aleluia. Você começa a mergulhar nas letras da Bíblia Sagrada. É como se você estiver vendo um vídeo gostoso. Você entra ali. Se você tiver prazer na lei do Senhor, se você tiver prazer na palavra do Senhor. Essas coisas, elas aconteceram por algumas vezes no período bíblico, no período em que estava sendo pregada a palavra de Deus. Porque veja bem, Ezequias foi um dos melhores reis que existiu em Israel. O melhor rei que existiu, se tratando não de Israel, mas de Judá, quando se dividiu para Judá, o melhor rei de Judá. Um certo dia o Senhor disse: Ezequias, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque tu vai descer a cova, tu não vai viver, tu vai morrer. Aquele homem, ele vira para a parede, não tinha condições de se ajoelhar, ele vira para a parede e ora. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim, que eu fui fiel a ti, que eu obedeci a tua palavra, que eu andei nos teus caminhos. O profeta estava dizendo para ele: arruma a tua cama, arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Aleluia. Alguns dizem que a casa seria botar o novo rei no lugar. Alguns dizem que a casa não estava em ordem devido a muitas pessoas erradas. Mas o certo é que o profeta dá o recado e volta triste. Quando o profeta está no meio da casa, o Senhor disse: volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias e eu estou dando para ele mais 15 anos de vida. Aleluia. Estou dando mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos de vida nasceu um menino chamado Manassés. 15 anos de vida,
nasceu um menino chamado Manassés. Esse menino chamado Manassés começou a governar após a morte do seu pai com 13 anos de idade. 13 anos de idade, aquele 15 anos de vida que foi aumentado, gerou-se um menino chamado Manassés. Manassés, irmãos, foi o pior rei que a terra de Judá já teve. E Deus não matou Manassés pela ruindade dele, não. Há texto muito difícil de ser pregado nesse momento, porque não faz parte desta mensagem, mas ele foi o pior rei que Judá já teve, o pior rei que governou Judá. Ele reinou 55 anos a terra de Judá. Foi o segundo rei que reinou mais tempo em Judá. Teve um outro também que reinou 55 anos, se igualou a Manassés, mas ele reinou 55 anos. Aleluia. 55 anos de idade, 55 anos reinando. Esse homem fez todas as perversidades que você se possa imaginar. Esse homem fez a religião do judaísmo entrar em descrédito. Esse homem, ele bagunçou com a casa do Senhor. Esse homem botou estátuas, imagens detestáveis que o Senhor não gostava na casa do Senhor. Fez altares para outros deuses na casa do Senhor. Aleluia. A ponto de cair em descrédito o judaísmo. De cair em descrédito. Ele mandou, segundo a história, mandou queimar todos os exemplares bíblicos que existiam. Aleluia. Também houve uma fome da Bíblia. Houve uma sede de ouvir o que foi que Deus falou através de Moisés, o que foi que Deus falou através de Elias, desses homens de Deus. Houve uma sede. Depois de Manassés também sobe o trono um outro rei ruim, Aminon. Aminon reinou, e depois de Aminon, um menino começa a reinar. Um menino chamado, aleluia, Josias. Josias é profetizado no capítulo 13 de 1 Reis, mais ou menos umas 7 gerações antes de nascer Josias. É profetizado que nasceria um menino, um homem da casa de Davi, que o nome dele seria Josias, e tudo o que o profeta falou se cumpriu nos dias dele, aleluia, e muitas coisas mais. Ele começou a governar com 8 anos de idade, um menino governando uma nação, aleluia. Por que o menino? Porque era vergonha para Israel, era vergonha para os judeus ter um menino à sua frente. Por que o menino? Porque ele era da linhagem real, aleluia, e tinha que ser alguém que fosse da linhagem real. Então quando Josias começou a governar Judá, Josias começou, e ele manda dar reparos ao templo, dar reparos à casa do Senhor, que através desse momento se acha um exemplar bíblico dentro da casa do Senhor. E Ilquias, ele vai reparar o templo e ele acha um exemplar bíblico dentro da casa do Senhor. É importante lembrar que a Bíblia naquela época não era desse tamanho, não era completa como é hoje. Ela não existia muitos livros, ela não existia os livros do Novo Testamento, aleluia, e muitos outros ainda que posteriormente iam ser escrevidos depois desse, ia ser escrito, aleluia, depois desse. Então ele acha um exemplar bíblico, e através desse exemplar bíblico gera-se um grande avivamento na terra de Judá, por conta de ter achado, aleluia. O Senhor quem está dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu sou alguém que, se eu chegar perto de alguém, eu vou estar pregando a palavra de Deus. Mas, irmãos, tem pessoas que não é nem religioso, que não anda nem na igreja, mas tem uma palavra para pregar, para anunciar. O que será que está acontecendo? O que será que está ocorrendo com as pessoas? Porque as pessoas conhecem, as pessoas sabem. O nosso irmão que me antecedeu disse assim:
não conhece o caminho, né, irmão? Estão dentro da igreja, mas não conhece o caminho. Aleluia. O que será que está acontecendo? Aleluia. Só não tem, irmãos, no Brasil uma Bíblia quem não quer. Não é porque eu vendo a Bíblia, não. Mas só não tem no Brasil uma Bíblia quem não quer. Agora, infelizmente, ela já está amarelinha no Salmo 23 ou no Salmo 91. Não lê. Aleluia, não lê. Irmãos, Deus vai permitir. Eu estou profetizando aqui. Mediante a Bíblia, eu sei que eu sou homem de Deus. Deus vai permitir uma hora no Brasil, até que você anda na mão, ser arrebatada da sua mão. Lei basúlia, rabasúlia, daia. Deus vai permitir. Aleluia. Deus não quer que andemos de qualquer maneira. Deus quer que andemos conforme a sua palavra, conforme o que está escrito. Nós conhecemos, mas às vezes nós não obedecemos. O que vai adiantar? Aleluia. Nós temos que ter obediência à palavra de Deus. A palavra diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta de conhecimento gera destruição. Aleluia. E nós muitas vezes não estamos conhecendo a palavra. Às vezes nós conhecemos porque alguém falou, porque o fulano pregou lá. Será que ele está certo? Será que o que ele pregou está certo com o que eu falei? Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, aleluia, Deus. Está faltando mais uma dedicação, mais obediência. Porque às vezes não está faltando ninguém para estar orando, não. Aleluia, porque o Senhor diz assim, que bem-aventurado, aleluia, aquele que lê e pratica. Ele será considerado como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordar o rio, deram como ímpeto contra aquela casa e não desabou. Irmãos, o vento vai vir contra todos. Nesse texto que o Senhor Jesus fala do camarada que edificou sobre a areia e do outro que edificou sobre a rocha. A chuva veio sobre todos. O importante é que quando você está alicerçado na palavra, a chuva vem, o vento vem, o temporal vem, a tempestade vem, mas não te derruba, porque tu está em cima da rocha. Aleluia. Tu está em cima da pedra, não te derruba. Aleluia.